Olá, eu sou Jaime Garfinkel, presidente e cofundador do Instituto Ação pela Paz. E estamos começando a 15ª edição do nosso podcast Olhar Mais de Perto. Hoje vamos falar de um assunto necessário para todos nós. Você anda cuidando da sua saúde financeira? Fazer isso é importante por conta de uma série de fatores. O convívio social nos exige uma convivência estreita com o dinheiro para conseguir manter os cuidados básicos conosco, desde a higiene, alimentação e habitação, às conquistas e diversões que norteiam uma vida equilibrada. Mesmo assim, falar de dinheiro ainda é uma barreira para muitas pessoas. Parte disso se deve ao desconhecimento que uma fatia da população tem sobre como lidar bem com o que ganha. Uma relação de consumo mal estruturada, a dificuldade em poupar e investir, se juntam às inconstâncias da economia, o aumento da inflação e outras questões. O problema se agrava, imagine ainda, para quem deixa o sistema prisional e precisa se reintegrar à sociedade, vencendo barreiras para conquistar uma renda lícita e retomar uma vida que muitas vezes ficou estagnada durante o período em privação de liberdade. Por outro lado, uma boa relação com o dinheiro pode ser a chave para que muitas pessoas não entrem no crime, que geralmente oferece um retorno financeiro rápido, mas muito perigoso. Para falar sobre cidadania financeira, um termo que vale muito a pena entendermos, recebemos hoje aqui o Amaury Oliva, especialista em relações de consumo. Ele é diretor executivo de sustentabilidade da já citada cidadania financeira, relações com o consumidor e autorregulação da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Sua trajetória profissional inclui o desenvolvimento de programas e projetos voltados à prevenção e redução de conflitos de consumo. Amaury, obrigado pela tua presença. Contar contigo, representando a FEBRABAN, é um prazer imenso e uma honra para o nosso programa. Amaury, por favor, te apresente e eu vou começar a te fazer as nossas perguntas. Jaime, eu que agradeço o convite feito à FEBRABAN. É um privilégio estar com vocês, participar do programa e conversar sobre um tema tão importante do nosso dia a dia. Muito bom. Para começar, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o significado do que é cidadania financeira. Olha, o conceito de cidadania financeira é bastante amplo e abrange desde a inclusão financeira, ou seja, a inclusão do cidadão no sistema bancário, o acesso a produtos e serviços financeiros, até o conhecimento e educação financeira, que o acesso a informações, conhecimentos, e aí com tudo isso a gente consegue de fato exercer o nosso direito de escolha e tomar as melhores decisões sobre o uso do nosso dinheiro. Isso significa ter planejamento, contratar crédito de forma pensada e responsável e aprender principalmente a poupar. Não é fácil, mas a gente consegue. Tudo isso é saúde financeira, Jaime. Mas a maioria das pessoas acredita que lidar com dinheiro é só receber, pagar as contas e utilizar o que sobrar. Qual é o erro desse pensamento meio simples que a gente tem? Olha, o principal erro é a gente achar que vai sobrar dinheiro no final do mês. E raramente isso acontece. E acontece raramente com todo mundo. É preciso sim pagar as contas do dia a dia, mas é importante planejar o orçamento pessoal, o orçamento familiar, controlando quanto entra e quanto sai no final do mês. Essa é uma regra básica. E prevendo uma reserva para despesas inesperadas e metas para a gente reduzir gastos desnecessários, evitar desperdício e sempre prestar atenção com aquele consumo que é exagerado. Também é bem importante, Jaime, a gente fazer as contas. Será que vale a pena fazer uma compra parcelada, com juros, em vários meses, e lá na frente a gente descobrir que pagou 2, 3 vezes o preço do produto? Por isso é importante a gente ter conhecimento e educação financeira. Eu lembro que li um livro do Eduardo Janete da Fonseca, em que ele fala sobre a troca entre o que, no fundo, o juro, né, o preço que você paga, entre trocar o presente pelo futuro. É um pouco isso, né? Um pouco não, é tudo isso, né? Você quer já, aí você paga o preço é o juro, né? Você vai explicar isso melhor, mas na minha interpretação o juro é esse pagamento que você faz para realizar teu sonho já. E a gente acha que cuidar das finanças é essencial para uma vida tranquila. Muitas pessoas até possuem uma renda que pode lhes garantir o sustento, mas não conseguem se manter. E, na tua visão, qual o problema
que as pessoas enfrentam ao não obter sucesso em manter os seus próprios ganhos? Olha, vários fatores sociais e econômicos influenciam na nossa capacidade de poupar. A gente tem as crises econômicas, tem o desemprego, tem a pandemia, que a gente acabou de sair dela, vários desafios. Mas um deles é o desconhecimento que muitas vezes a gente tem em educação financeira, que ainda está distante da realidade de muitos brasileiros. Ano passado, nós lançamos o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, uma cooperação com o Banco Central, e um dos dados dessa pesquisa demonstrou que grande parte dos brasileiros primeiro, gasta mais do que ganha. E eles reconhecem que precisam saber mais sobre finanças. Muitos disseram que não se sentem confortáveis com a maneira como lidam com o dinheiro. Revelaram que se sentem seguros em relação ao futuro. Então, diante disso, nós temos investido aqui na Febraban, em parceria com os bancos, temos nos concentrado em diversas ações de educação financeira, para ajudar o brasileiro justamente nessa travessia, nessa busca de melhor saúde e bem-estar financeiro. E talvez aí você nos conta um pouco da plataforma Meu Bolso em Dia. Como é que ela pode ser utilizada pelas pessoas? Quais os recursos que existem lá? Essa é uma das iniciativas nossas, né? Essa plataforma Meu Bolso em Dia Febraban, ela é uma ferramenta gratuita, inédita, que permite ao consumidor, ao usuário, traçar o diagnóstico da saúde financeira. Você responde um questionário muito simples e tem lá o indicador seu de saúde financeira. Ao mesmo tempo, a plataforma traz orientações, traz conteúdo personalizado para cada tipo de consumidor, para cada objetivo, de modo que a gente possa auxiliar o consumidor, o usuário, a encontrar a melhor estratégia para melhorar suas finanças. Ela foi desenvolvida numa parceria com o Banco Central, apoio dos bancos, membro do sistema financeiro, acadêmicos, enfim, um montão de gente ajudou a gente a montar essa plataforma. E ela usa inteligência artificial para usar uma linguagem clara, objetiva a todo o perfil de usuário. Então, todo o conteúdo, trilha, jornadas que a gente chama de aprendizado, tudo isso foi feito por especialistas em finanças pessoais e comportamento do consumidor. E o objetivo da plataforma é um único objetivo, né? A gente oferecer conteúdo de educação financeira com um propósito, ajudar as pessoas a aprender a lidar melhor com o dinheiro em todos os momentos e desafios da nossa vida. Ainda mais especificamente para o nosso público, o público atendido por nós, pelos projetos apoiados pela Ação pela Paz, é formado majoritariamente por egressos e pessoas em privação de liberdade. Quando essa pessoa retorna à sociedade, ela precisa voltar a ter ganhos, e isso com trabalhos formais, muitas vezes, frequentemente de baixa remuneração. Alguns empreendem e outros atuam na informalidade. Aí a pergunta: como conseguir uma saúde financeira com rendimentos muitas vezes muito baixos? É uma coisa por volta de um salário mínimo, ou até menos. Isso é difícil. Como é que você dá uma orientação para essas pessoas? Olha, é difícil, nós sabemos os desafios, que são grandes desafios, mas é preciso entender que conhecimento e educação financeira é fundamental para qualquer estágio da nossa vida. Com ele é possível de tomar melhores decisões e enxergar, às vezes, até possibilidades de ter uma renda extra. No Meu Bolso em Dia Febraban, a gente tem uma série de conteúdos, vídeos, publicações e orientações bastante atuais, né? A gente sai um pouco daquele lugar comum de dicas como não gaste, economize, corte gastos, para também orientar o consumidor sobre como ele conseguir uma renda extra a partir do conhecimento e habilidade que cada um de nós temos. Então tem dicas de como abrir um pequeno negócio para quem sabe cozinhar, cortar cabelo, de repente você pode montar um cabeleireiro. Para quem tem habilidade com redes sociais, né? As redes sociais abriram uma série de oportunidades para todo mundo. Enfim, o importante é não ficar parado, buscar conhecimento, orientação e capacitação que estão disponíveis quase sempre de graça, né? Então tem aqui um caminho importante para todo tipo de consumidor. O grande desafio é não ficar parado, é conseguir algum caminho para não ficar parado. É o desafio que nós, aqui no Ação pela Paz, tentamos ajudar as pessoas para terem isso, poderem enfrentar a fase e poder ter algum trabalho. E a pessoa, às vezes, ganha muito pouco e, quando tem uma oportunidade de receber mais dinheiro, acaba não sabendo utilizar essa pouca verba, mas pelo menos algo que recebeu, e não consegue poupar. Às vezes, até passa necessidade. Onde pode estar o problema? Olha, a educação financeira é o que nos permite fazer essas escolhas, né? Levando em conta o que de fato é importante na nossa vida, aquilo que a gente quer conquistar em breve, no médio prazo, no longo prazo, enfim, nas várias fases da nossa vida, né? Se a pessoa não tem a visão clara do que ela quer conquistar, e aí, inevitavelmente, ela vai gastar tudo que recebe e não vai conseguir poupar ou se preparar para alcançar aquele objetivo, aquele sonho.
como faz um jovem começar a aprender a conviver melhor com o dinheiro? Porque quando ele não aprende isso, depois ele vai, muitas vezes acontece, surgem fatores que levam as pessoas ao crime. Então, isso nos interessa muito, e muito ao nosso público, que é como o jovem pode ser ensinado e aprender a mexer com o dinheiro. Olha, antes da gente estudar o universo das finanças, entender melhor como ele funciona, mais cedo a gente ganha autonomia para fazer as melhores escolhas. Então, a família é importante também nesse processo, trazendo conceitos de ganhar, de não ter sempre, né, a nossa vontade aceita desde criança, aprender a gastar, aprender a economizar com as pequenas coisas, a poupar desde cedo. Claro, cada ensinamento observando aquele nível e compreensão de cada fase na vida, né? Tem algumas orientações para uma criança pequena, muito pequena, para aquele um pouco mais velho, para um jovem, adolescente, mas é importante, desde cedo, levar esses ensinamentos. E é importante não só a escola, mas também esses ensinamentos dentro de casa. Pensar na pessoa em desespero por causa de dívidas em atraso. Aí eu faço duas perguntas. E qual o melhor jeito de evitar cair em dívidas? E caso já endividado, qual a melhor maneira de agir? O que você aconselha? Olha, para a primeira pergunta, é sempre importante a gente se perguntar se precisa contrair uma dívida, se a gente pode pagar aquela dívida, se ela de fato é necessário, ou se a gente pode diminuir algumas despesas, né? Acho que essa é uma reflexão importante, e vale destacar, né, Jaime, que às vezes a maior parte das dívidas são ligadas ao consumo excessivo, algo que a gente não precisa, é um desejo que pode esperar um pouco mais. Muita coisa pode ser evitada com a gente tendo um conhecimento sobre educação financeira, sobre organização financeira. Agora, naquele caso que o consumidor já está endividado, também é possível colocar as finanças nos trilhos, quitar as contas atrasadas, né? Superar essas dificuldades com planejamento, organização e informação. Tem algumas boas práticas, e a gente lista isso também na nossa plataforma. Tem várias orientações, né? De primeiro listar as contas em atraso, a gente fazer o nosso orçamento pessoal ou familiar, entender o que pode ser reduzido, entender as contas. Às vezes a gente gasta sem pensar, né? E nunca colocou as contas no papel. Também é importante conversar com a família, né? Não dá para enganar, né, a esposa, o marido, as crianças e atender todos os desejos. É importante que esse projeto seja familiar, que todo mundo se converse, mapear as contas, ver aquilo que pode ser trocado. Às vezes a gente tem uma dívida mais cara, como o cheque especial, um rotativo de cartão de crédito, a gente pode trocar por uma dívida mais barata, com um juro bem mais baixo. Então é importante buscar, nesses casos, a instituição financeira. Os bancos renegociam as contas com os seus clientes em qualquer época do ano, pelos canais transacionais, pelos telefones, enfim, né? O consumidor tem à disposição todos os bancos para renegociar essa dívida, trocar uma dívida mais cara pela mais barata e também é importante, como eu disse, buscar uma fonte de renda extra. Em muitos casos é possível a gente ganhar uma renda extra e aí sair dessa situação de aperto, desse desafio. Como eu até falei anteriormente, uma fatia dos egressos prisionais aposta no empreendedorismo, até dos meios que eles têm, né? E atuam em diversas frentes, como a estética, a gastronomia, entre outras. E um grande empecilho nesse processo é conseguir equilibrar a renda, aprender a receber e equilibrar a renda. E essa situação se complica quando a pessoa não tem experiência, aí conta com um colaborador, alguém que passa a ajudá-lo, ajudá-la. Como vocês têm aí, no Meu Bolso em Dia, um método para ajudar uma pessoa dessa? Olha, diversas instituições, tanto públicas como privadas, têm vários cursos gratuitos nas mais diferentes áreas, né? Tanto presencial quanto online, tudo isso de forma gratuita, disponível ao consumidor. Então, acho que o primeiro passo é se reencontrar desse contexto, também necessidade de mão de obra em várias áreas de segmento. Então, acho que tem muitas experiências e oferta de muito curso gratuito. No portal Meu Bolso em Dia Febraban, que eu mencionei, a gente também tem uma seção exclusiva para empreendedorismo. Lá tem uma série de conteúdos que foram feitos em parceria com o Sebrae, tem diversas orientações para ajudar as pessoas a montar seu pequeno negócio, a usar aquele conhecimento que cada um de nós temos, como ganhar uma renda extra, ganhar um dinheiro extra.
E aí as matérias, elas tratam desde situações, como eu mencionei, né, de lidar com redes sociais, como calcular o preço de um produto que a gente vai vender, de repente você sabe cozinhar, você consegue vender uma marmita, como calcular a nossa hora de trabalho, organizar um pequeno negócio, enfim, tem uma série de opções e conteúdo disponível a todo consumidor e a toda fase que ele vive na vida. A gente pode encontrar no meubolsoemdia.com.br. Lá tem acesso à plataforma, como a esses conteúdos que eu mencionei. Como as organizações sociais como a nossa, que atuam com os egressos, como fazer para driblar a dificuldade em abordar questões sobre o cuidado da saúde financeira ao dialogar com esse público, né? Porque também é uma dificuldade para nós. Olha, eu acho que as organizações sociais têm papel fundamental de levar esse conhecimento, levar as orientações. Eu entendo, Jaime, que ninguém faz nada sozinho. Todas as ações se somam. E aqui, né, puxando um pouco para o meu lado, a gente entende que a educação financeira é essencial para qualquer pessoa, né, independente do momento e desafio que a gente se encontra. Acho que é uma ferramenta que vai ajudar os diferentes públicos, segmentos, a como a gente lidar com as finanças e como a gente consegue ter mais controle na nossa vida, fazer boas escolhas e superar todas as dificuldades. Como eu disse, é importante a gente não ficar parado. Tem muito conteúdo, tem muitas oportunidades aí, que são gratuitas, que estão fáceis de ser acessadas. Tanto para jovens, para adultos, aposentados, conectados, analógicos, enfim, para todo mundo. É uma coisa importante, quando você estava falando de envolver a família, eu acho que uma coisa importante não é a pessoa se acalmar, conseguir sentar, pôr num papel, da maneira mais simples, mas tentar escrever todas as entradas e as possíveis saídas e compartilhar isso com a família. Dever é um ato muito solitário e desesperador. Então, na minha visão, a coisa que eu queria também aproveitar para dizer para esse público nosso olha, dá uma acalmada, dá uma sentada e tenta pôr no papel as tuas entradas, as tuas saídas e compartilhar com quem, até um amigo, muitas vezes pode te dar uma ajuda, não acha? Acho que essa pandemia, né, já mostrou que, acima de tudo, o nosso povo é forte, resiliente, um trabalhador obstinado, né, e a gente encontra os mecanismos para sair do aperto e para superar os desafios. Para encerrar, eu queria uma orientação para as pessoas com dificuldades com a internet, porque você deu o endereço. Essas pessoas que não conseguem manusear bem a plataforma Meu Bolso em Dia, o que fazer? Olha, quando a gente desenvolveu essa plataforma, a gente se preocupou em atingir todos os tipos de consumidores. Quem é jovem, quem é aposentado, quem é pensionista, quem é idoso, quem é conectado, né? Quem não está acostumado à internet. Então, lá tem uma linguagem simples, didática, tem publicações, tem vídeo, tem texto, tem áudio, justamente para facilitar o uso e o acesso a todos os consumidores. É acessível pelo computador, pelo celular. Então, a gente pensou, né, em ser o mais acessível possível. A plataforma tem inteligência artificial, ela aprende com o usuário, com o consumidor, ela vai preparando o conteúdo para ele se adaptar a cada tipo de usuário. Então, essa foi a preocupação. E a gente criou também um incentivo, que é um programa de recompensas. Os bancos que fazem parte da plataforma têm incentivos. Então, à medida que o consumidor consome mais vídeos e conteúdo e ele segue os cursos que estão na plataforma, ele vai ganhando pontos. E esses pontos ele pode trocar por cursos, por produtos, por benefícios junto aos bancos, incentivar o consumidor a usar essa plataforma, a consumir essa informação e também a compartilhar com amigos, com familiares. É um pedido que eu faço, viu, Jaime? Fica o convite aqui para todos que estão nos escutando para acessar o meubolsoemdia.com.br e nos ajudar a alcançar cada vez mais o número maior de consumidores em todo o nosso país. Eu espero que com essa nossa conversa fique lotado o teu site, todo mundo acessando isso. E eu espero que com essa nossa conversa a gente tenha lançado luz para essas questões, que esse público venha refletir sobre esse tema. E, com certeza, o conteúdo dessa entrevista é positivo para a sociedade, e isso de uma forma geral, né? Não só para o nosso público, pois todos nós temos que manter uma relação com o dinheiro e disso não dá para fugir. A primeira é você, a Maurito, veio nos ajudar e foi tão interessante o que você explicou. A todos, eu quero, quem está nos ouvindo, que nos acompanha regularmente por meio das plataformas de streaming Spotify, Deezer e YouTube, deixo o meu sincero agradecimento e peço que compartilhem essa edição com seus contatos e pessoas que precisam viver melhor a sua cidadania financeira.
Jaime, mais uma vez, obrigado pelo convite. Um privilégio aqui participar do Ação pela Paz, viu? O Instituto Ação pela Paz publica materiais diversos no Facebook, Instagram e LinkedIn. Caso ainda não nos siga nas redes sociais, basta acessá-las e buscar por Ação pela Paz. Não deixe de navegar em nosso site no endereço açãopelapaz.org.br, sem cedilha e sem acento. As páginas são constantemente atualizadas com matérias e informações que podem ser úteis para você e seus amigos e amigas, como essa de hoje. Ou encerrando mais esse nosso encontro, eu deixo o slogan que norteia o nosso trabalho. A paz de todos é a sua paz. Obrigado e até a próxima.